Oi, pessoal. Aqui Maurício Longo, Alexandre Strack, no Mundo Exponencial. Hoje recebendo como convidado Xavier Leclerc, cofundador e curador da Mox Digital, que organiza os eventos Ponto Futuro. E a gente vai conversar hoje um pouco sobre o ecossistema de inovação aqui no Brasil e como se compara com o que acontece em outros lugares. Xavier, obrigado por aceitar o nosso convite e por tomar o seu tempo para participar aqui com a gente e contribuir com a discussão. Merci, bonjour, bonjour, bom dia a todo mundo. Sou Xavier, eu me qualifico de Carioca da França, ou seja, sou francês, me mudei para cá há quase 5 anos agora e, como você comentou, Maurício, eu co-criei a empresa Mox Digital, que organiza eventos sobre transformação tecnológica das empresas. Então, muito obrigado pelo convite, estou muito animado da nossa conversa de hoje. Se você ainda não assinou o canal, clique aqui embaixo para assinar e marque o sininho para ser notificado quando saem novos vídeos. Se você está escutando o podcast e ainda não fez a sua assinatura, procure na sua plataforma de preferência para que você seja avisado quando forem lançados novos episódios. Se você gostar do que você vir e ouvir aqui, deixe o seu like, porque o feedback é interessante para nós. Bom, você está aqui há 5 anos, né? E eu devo dizer que o seu português é muito bom. Dado o tempo, eu sei que a língua nossa não é fácil, pelo contrário, a verdade é que o francês também não é das mais fáceis. Não, é complicado mesmo. Eu até mesmo, de certa forma, me envergonho, porque meu avô era francês e eu falo praticamente nada. Mas eu, quando comecei a estudar, eu vi que eu vinha de estudar inglês, né, que eu morei um tempo nos Estados Unidos, e pensei, vai ser fácil de aprender que nem eu fui aprender inglês. E aí eu percebi que não era tão fácil. Mas é sempre assim. Para quem fala francês, português não é tão difícil, porque somos línguas latinas, então tem muitas palavras parecidas, o que ajuda bastante. Agora, como cada empreendedor sabe, não tem segredo. Foi muito trabalho para aprender a falar português, errar menos, ainda erro, peço desculpas com antecedência, mas o que me ajudou bastante também foi a minha vontade, eu posso falar paixão para o Brasil e os brasileiros. Então, quando você gosta de uma cultura, quando você tem aquela curiosidade que faz com que você vai começar a ler em português, a ir para shows, a andar, e nós tivemos a sorte de ter uma professora de língua maravilhosa, a Ana Meirelles, e ela nos ajudou bastante, a Ana Emília, porque ela faz aulas online, e isso foi maravilhoso, porque nós fomos andar pela cidade, ela nos deu muitas dicas, muitas coisas para tangibilizar a cultura brasileira. Que legal. E como empreendedor também você fala, né? Você não fica com medo de falar, o que é um ponto muito importante, né? A gente tem que não ter medo de fazer. Não, tem que fazer. Eu sempre falo isso, uma caminhada de 1000 quilômetros começa com um primeiro passo. Então, quando eu comecei a palestrar, obviamente meu português não estava bom, não. Só que eu me resolvi fazer primeiro palestras de marketing digital, que é a minha especialidade original. Eu fui na 21-22, em outras aceleradoras, fui convidado para falar em algumas universidades para praticar e para experimentar um pouco o meu português, conhecer mais vocabulário, e isso me ajudou bastante a melhorar um pouco o meu português. Excelente. Xavier, assim, bom, você tem uma jornada de ter passado por grandes empresas, já nesse cenário de empresas que já vêm transformando o mundo. Então, você teve, obviamente, a oportunidade de viver do lado de dentro, como é que elas vão fazendo essa transformação e como que isso é rápido do ponto de vista de que lá é rápido também e é muito mais rápido, às vezes, do lado de dentro do que se percebe do lado de fora, né? Porque as coisas demoram um pouquinho mais a chegar do lado de fora, por mais rápido que elas sejam do lado de dentro. E aí você veio para um país, resolve se mudar para um país dinâmico,
como é o brasileiro, mas que é um povo apaixonado por inovação, criativo por natureza. Aliás, acho que uma das principais características do nosso povo é a criatividade. Como é isso? Ou seja, como é que você está vendo, como é que você está vivendo esse cenário, como é que está sendo essa experiência de criar negócios num país completamente diferente e mais instável da onde você vem, né? É desafiador, confesso. Mas é a razão que eu me mudei para cá, ou seja, eu me formei em finanças, trabalhei para bancos, não gostei, e depois eu trabalhei com empresas de tecnologia, principalmente eu entrei na Google 15 anos atrás, então faz tempo, e criei um site de seguros online que eu vendi, e depois eu trabalhei durante 6 anos para Facebook lá na França, terminei como diretor de negócios. E o que foi muito interessante foi ver o acompanhamento que eu precisava fazer para meus clientes, os compradores de propaganda, de publicidade na Google e na Facebook, que eram empresas, vamos falar, mais tradicionais, até algumas grandes startups, mas enfim, mais tradicionais, e ajudar eles a entender o que estava acontecendo com tecnologia, com transformação digital, e isso foi muito interessante, e isso que eu trouxe comigo, chegando no Brasil e criando a Mox Digital. O nosso propósito é assessorar executivos a entender o que está acontecendo, e para fazer isso nós queremos propor conteúdo e clareza sobre aqueles assuntos. Então, como você comentou, eu vivi de dentro não só o que é ser uma empresa de tecnologia, mas também eu vivi com meus clientes como é fazer essas transformações. Quais são os desafios, quais são as oportunidades, porque cada vez que nós estamos falando desses assuntos, desses temas, nós temos que lembrar que, claro, tem desafios, você tem que se adaptar, você tem que mudar, a maioria das pessoas não gosta disso, mas também você pode alavancar, aproveitar das oportunidades, e isso que nós tentamos fazer na Mox Digital, essa conscientização para tomar as melhores decisões. Acontece muitas vezes, eu não sei se você tem essa mesma percepção, de que mesmo as pessoas que estão querendo mudar, o que, vamos falar a verdade, não são tantas, né? Muitas vezes serem vítimas do hábito, da forma que estão habituados a pensar, às vezes sem se dar conta. E trazem, vamos dizer assim, esses hábitos passados que você tem naturalmente, vamos dizer assim, pelo aquilo que você está exposto no dia a dia, né? E às vezes, sem se dar conta, estão tentando fazer o novo, porém da forma velha. Não sei se você... Concordo. Concordo. A razão que o primeiro passo é a conscientização. E entender que tem alguma coisa a entender que você não entendeu ainda. Ou seja, toda essa pegada de todas as empresas vão ser empresas de tecnologia. Depois da conscientização, você consegue testar, experimentar coisas, mas eu concordo com você. Não pode ser feito do mesmo jeito que você fez até agora. O que isso significa é que provavelmente você vai ter que se abrir, colaborar com outras pessoas, com outras entidades, talvez sejam startups, talvez sejam consultorias, mas concordo plenamente com você que precisa se mudar dos nossos hábitos profissionais. E quando você olha para a sua vida pessoal, nós temos uma muito maior fluidez de testar, experimentar, pegar um novo hábito, uma nova device, qualquer coisa que seja. No nosso mundo profissional é muito mais complicado, porque é muito mais complicado errar. Tem que ter aquela cultura que vai permear fazer esse tipo de experimentações, e também você tem que se aproximar de profissionais que estão fazendo isso. É interessante que você falou duas coisas, que uma delas eu falei ontem, na palestra que eu dei ontem à noite, num grupo de executivos aqui no Rio, lá na Voltalia. E aí, ou seja, lá eu falei, uma das coisas que eu falei foi justamente essa de que houve uma inversão, né, do ponto de vista de adoção tecnológica. Nós passamos a adotar tecnologia antes dos negócios. E essa pequena mudancinha é gigante no tamanho do impacto que ela traz na sociedade e nos negócios, né? E a outra coisa que a gente
que eu tenho falado muito é sobre isso que você comentou agora, a questão do status quo, né, que o Maurício falou também. Romper o status quo exige que você, obviamente, entenda e não apenas saiba, né? Porque saber, muita gente sabe o que está acontecendo. Agora, entender verdadeiramente é um outro passinho que vai fazer com que você vá para a ação, né? E aí você falou uma coisa bem interessante, que eu acho que aqui no Brasil, apesar da gente ter, digamos, uma certa abertura e uma certa, principalmente quem está no Rio de Janeiro, como você e nós, essa informalidade aproxima muito, mas na hora que vai para os negócios, essa questão de colaboração ainda é um tabu, né? E ainda mais quando você vai em busca de gente que está fazendo diferente, que normalmente são empresas menores, startups que estão começando, gente não necessariamente só mais jovem, porque tem gente, obviamente, com mais, ou seja, que já tem uma experiência que também está empreendendo. E aí essa barreira é um trabalho que a gente ainda está tendo que fazer, né? Ou seja, vamos nos aproximar, você empresa grande, desse ecossistema, porque tem muita oportunidade aqui. Abra-se para esse aprendizado, porque você vai ter que mudar alguns processos, você vai ter que mudar alguma forma de lidar, mas é necessário passar por esse desafio, senão a sua cultura vai ficar como sempre foi, e aquela história dos macaquinhos e da água não vai mudar nunca, né? Mas você tocou um ponto-chave. É uma das, para mim, maiores diferenças que eu consigo ver entre o ecossistema brasileiro e outros ecossistemas. A Voltalia, inclusive, é um bom exemplo de uma empresa inovadora que está conseguindo se aproximar de outros agentes econômicos. Não estou falando de startup. Para pensar, sabe, aquelas palavras na moda, pensar fora da caixa, que todo mundo está querendo, todo mundo está falando que faz, mas que no final das contas, porque as pessoas estão conseguindo implementar de maneira que não seja só experimentações. Então, querer entender que está acontecendo coisas, obviamente, mas eu vejo muito, por exemplo, no ecossistema brasileiro, chamadas de startup. A princípio, uma coisa interessante, você pensa, eu entendo que essas empresas menores, mais focadas em inovação, elas têm para me aprender, para agregar, só que elas fazem mais do mesmo, ou seja, elas querem que essas startups sejam fornecedoras. E não é bem assim que funciona. Então, por causa de ter trabalhado muito, antes de me mudar para cá, eu morava em Paris, antes de me mudar de Paris para cá, eu morava na China, eu vejo muito que no Brasil ainda tem essa mentalidade de relação com fornecedor e não funciona muito bem, não. Por quê? Porque você vai ter um diretor jurídico que vai pedir os 4 balancetes da empresa e a empresa tem 12 meses. Esses exemplos que muitas vezes são meio fofos, mas que no final das contas é muita perda de tempo. Então, o que eu vejo aparecer hoje são muitas soluções de aproximação eficiente entre empresas mais estabelecidas e instituições mais estabelecidas e os ecossistemas. Por exemplo, ontem tinha o BND US Garage aqui no Rio. Estávamos lá. Você estava lá. Que é uma iniciativa muito boa de aproximação verdadeira daquele ecossistema de empreendedores, de empresas menores, que vão ter aquela agilidade para entender o que está acontecendo e também para experimentar fora do seu âmbito mais corporativo, e isso faz muita diferença. E quando eu estava em Recife ontem de manhã para falar sobre o ecossistema europeu lá no Porto Digital, eles me convidaram, foi uma troca bem interessante e, obviamente, eu falei da França, que é um ecossistema que eu conheço bem. Eu sou conselheiro da Câmara de Comércio França-Brasil aqui no Rio. Também eu sou membro do board da French Tech, que é uma iniciativa que tenta juntar os empreendedores franceses e com relações à França. Por exemplo, o Lucas Mendes, o fundador da Revelo, que estudou na França. Enfim, empresários e startups que têm relações com a França. E a França está
inovando bastante, porque muitas das multinacionais da França conseguiram verdadeiramente fazer as mudanças necessárias para se aproximar da startup e colaborar com elas. Eu acredito que isso traz uma diferença, uma especificidade do ecossistema francês interessante, porque, primeiro, é uma aprendizagem interessante para o Brasil. Quando você olha para outros ecossistemas, quando você olha para os Estados Unidos, a China, o Israel, são ecossistemas que eu acredito são muito longe da realidade brasileira. O ecossistema americano é um ecossistema de abundância de capital, que não vai ser o caso no Brasil. Israel é um ecossistema extremamente eficiente, extremamente bem sucedido, mas que está muito ligado a todos os esforços que aconteceram como exercício e a capacitação de uma mão de obra extremamente qualificada, mas porém tem 7 milhões de pessoas. E a China é um ecossistema muito ligado ao impulso público/político, que provavelmente não vai acontecer aqui no Brasil, não. Então, sim. Você falou um pouco sobre isso, eu estive na Sai do Papel e você participou justamente de um painel onde você colocou alguma dessas características com outros panelistas que vinham justamente desses outros ecossistemas, né? E uma coisa que me chamou a atenção, eu trabalhei durante 12 anos numa empresa francesa, a Gefco. E a Gefco começou o trabalho dela muito lá na França, exatamente desse jeito que você comentou, ou seja, se aproximando da realidade lá, né, através de uma outra companhia do lado de fora, para começar a entender, valorizando o empreendedorismo, buscando dentro da companhia, identificar dentro da sua força de trabalho, são mais de 10 mil pessoas no mundo, onde é que tem aquele espírito empreendedor, tentando capturar as ideias, né? E aí, ou seja, realmente o que você comentou chama atenção, que é diferente daqui, realmente é bem diferente. O movimento empresarial na França se deu conta de que precisa realmente trabalhar de uma outra forma. E aí começou a se aproximar desse... E, claro, o governo francês acho que também tem uma forma de ajudar, né? Ou seja, a ajuda na inovação nesses países mais desenvolvidos, como o caso da França, é completamente diferente do Brasil, que não ajuda nada, né? Isso o Brasil, um pouco. O Brasil, as pessoas falam frequentemente para mim, o governo não é para ajudar, mas, por favor, não é para atrapalhar. Isso eu vejo muito. Mas é verdadeiro que na França a ficha caiu como governo. Não era o caso. Então, quando você fala que a situação é diferente, eu concordo com você, porém, eu acredito que a situação no Brasil é muito positiva. Tem essa transformação do empresário para o empreendedor. Aquele empresário antigamente não era muito bem visto, agora são os heróis da nova economia, nós temos alguns fundadores reconhecidos. O Brasil tem o mesmo número de unicórnio que a França já. E a situação de investimentos de venture capital no Brasil é quase mesmo nível que na França, que a França se tornou a segunda destinação de fundos de VC na Europa, logo atrás do Reino Unido, que não era o caso. O Brasil está vivenciando agora um boom de investimentos. Foram 2 bilhões de dólares investidos em 2018 e já nos 6 primeiros meses de 2019 foram mais de 2 bilhões de dólares investidos no Brasil. Então, eu acredito que tem paralelos interessantes e pensando em tudo que você falou sobre olhar para a França, ver as diferenças, eu acredito que tem muitos paralelos, muitas aprendizagens, não no sentido de a França estar mais desenvolvida, mas mais com aspectos parecidos. E uma das razões, por exemplo, que nós vamos fazer a primeira missão para a França, para um grupo pequeno, vai ser até 15 pessoas, porque nós acreditamos que você precisa de um grupo pequeno para fazer isso, como o French Tour, que vai acontecer dia 16 até dia 20 de março. Vão ser 5 dias de imersão para encontrar
as instituições, então o governo francês, a French Tech, Business France, o mundo acadêmico, nós vamos encontrar escolas privadas e escolas públicas, como a 42, a USCP, a Hub Institute, e, obviamente, executivos de grandes empresas, da L'Oréal, da Louis Vuitton, da Air France, enfim, de grandes empresas fazendo o trabalho que você comentou, mas também de alguma startup para apresentar um pouco a realidade do empreendedorismo na França. Um outro aspecto, vamos dizer assim, de diferenças que eu acho que é interessante também a gente olhar é, por exemplo, eu trabalhei numa startup na Austrália e eu sempre comento com as pessoas o seguinte, eu passei mais de 2 anos trabalhando com eles e eu nunca participei de uma reunião para discutir qual era o mercado australiano. É lógico que existe uma diferença, algumas diferenças, uma primeira que eu vejo é uma questão da língua, né? Obviamente, quem está na Austrália tem uma facilidade maior, vamos dizer assim, de interagir com os Estados Unidos, com o Reino Unido, outros países. E existe também a diferença de tamanho de mercado, óbvio. A Austrália tem 20 e poucos milhões de pessoas, o Brasil tem 200 milhões de pessoas. Ainda assim, me chama a atenção o fato de quão pouco os brasileiros olham para fora. Porque se a gente tem 200 milhões de pessoas dentro, tem quase 7 bilhões fora. Ainda é um hábito pouco feito no Brasil. Nós vemos que já o mais recente unicórnio brasileiro, a Ebanks, já está envolvida na América Latina toda. Ou seja, não é o caso de todo mundo só focar sobre o mercado doméstico brasileiro, que é um mercado gigante. Agora, tem barreiras de internacionalização para os brasileiros. Barreiras positivas. O tamanho do próprio mercado doméstico faz com que você já tenha muito para fazer, para cuidar, e tem muitas oportunidades de desenvolvimento, porque o Brasil é um país continente, ou seja, a realidade do mercado no Nordeste é totalmente diferente da realidade do mercado paulista ou do mercado do Sudeste. Então, já tem que fazer esse trabalho. E, mais que isso, eu acredito que muita internacionalização, do pouco que eu vi do ecossistema brasileiro, as pessoas olham com brilhos nos olhos como o mercado americano. Só que o mercado americano é extremamente intensivo em capital. Você precisa de muitos recursos para conseguir chegar no mercado americano. Então, eu vejo hoje em dia mais empresas, mais startups olhando para o mercado de Portugal, que é uma porta de entrada interessante para o mercado europeu. Tem o Web Summit que vai acontecer daqui a pouco. Então, as empresas estão começando para olhar para mercados de fora, mas que, obviamente, tem uma barreira da língua e temos que lembrar que o Brasil ainda é o país mais protecionista do G20. Ou seja, o real não é uma moeda internacionalmente... não sei como você fala em português. Perdi minha palavra. Às vezes acontece. Que você não pode comprar nos mercados financeiros lá fora, você tem que ir através do Banco Central. Isso complica muito. Eu vi que ainda o Brasil é o país onde as empresas perdem o maior tempo sobre todos os assuntos ligados à fiscalização, que é uma loucura. Eu estava em Pernambuco, a situação do ISS, do ICMS é diferente daqui, que é diferente de São Paulo. Isso traz muita ineficiência, infelizmente, para as empresas, porque isso se chama custos. Isso que você tocou é uma das coisas que a gente mais discute aqui. A gente já fez até um programa específico sobre isso, sobre a dificuldade que representa essa parte fiscal no Brasil, porque muitas empresas se apoiam exclusivamente nisso para os seus negócios, né? Tem muita solução por exemplo, a ERP no Brasil, que ela existe única e exclusivamente por causa da característica fiscal. O dia que essa
que esse problema fiscal for resolvido, o business dela é praticamente destruído, porque ela não apresenta grande diferencial, mas ela trabalha em cima do medo do fato de que o Brasil tem mais de 80 diferentes impostos, o que é uma... Infelizmente. Exatamente, é uma insanidade. E para a startup é um grande desafio, porque quando você pensa mercado, quando você pensa desenvolver um serviço, todo mundo no Brasil vai querer usar, por exemplo. E só que traz uma complexidade de desenvolvimento fiscal, de harmonização. Nem estou tocando sobre a competição fiscal de um estado para outro. Que isso é um outro assunto absurdo para um francês como eu, onde nós temos uma harmonização fiscal que ajuda muito para trazer mais eficiência e produtividade agora. Nós acreditamos que a tecnologia é ferramenta. Empresas como Conta Azul, tem alguns SaaS que estão trazendo mais facilidade, que estão trazendo produtividade, porque, como empreendedor, quando você tem um problema, isso se chama uma oportunidade de empreender. Então, nesse ramo de fiscalidade brasileira, obviamente, tem muitas oportunidades, e é provavelmente uma das razões que as fintechs são dentro das startups mais bem-sucedidas hoje no Brasil. Você tem literalmente, né, empresas que surgiram simplesmente para tratar essa complexidade, né? Você mencionou a questão das diferenças dos impostos. A gente tem um caso no Brasil que é o ISS, que é a coisa mais louca do planeta, onde cada município pode determinar como vai fazer o processo de emissão da tal nota fiscal eletrônica, e aí você, como empreendedor, tem que lidar com cada município individualmente, e que nada poderia ser melhor desenhado, vamos dizer assim, para atrapalhar quem está querendo fazer alguma coisa, né? É um tipo de exemplo que a gente só pode lamentar, porque você já começa pela nota fiscal, né? Eu comentei da Austrália. Na Austrália, o recibo, você abre o Word, escreve o seu recibo e dá para a pessoa, e o governo aceita como o documento, né? Aqui a gente precisa de toda aquela confusão da nota fiscal, e como se não bastasse isso, a gente diz, olha, cada cidade pode inventar a sua confusão diferente. Demorou bastante tempo para eu entender essa especificidade do ISS. Estou descobrindo também no ICMS para cada estado. É meio complicado, mas como vocês sabem, falamos muito que o Brasil não é para amadores. Isso é uma das razões. A fiscalidade brasileira faz com que realmente precisa estudar muito como chegar lá. Isso traz um problema gravíssimo, que para uma empresa que inicia uma startup e tal, que está tentando literalmente validar o seu negócio, validar o seu produto, encontrar um modelo de negócio, isso é muito complexo, porque, ou seja, é uma gigantesca barreira que consome um tempo enorme e faz com que você não consiga ganhar escala, porque às vezes você até tem possibilidade de ganhar escala, mas você não pode. Porque se você for muito voraz, você vai contrariar as regras fiscais e o governo não vai ter a mínima piedade de chegar e detonar você, mesmo que você demonstre a maior boa-fé de dizer, eu estou tentando construir um negócio, não estou fazendo de má-fé. Acontece que você me impõe 200 mil dificuldades que não tem nada a ver com o negócio que eu resolvo. Isso é um ponto muito importante. Há pouco tempo, na França, nós fizemos o French Tech Visa. O que é isso? Você precisa de uma competência rara. Por exemplo, um engenheiro russo. Nós conseguimos fazer, o governo conseguiu criar um fast track. Então, uma possibilidade para fazer o visto em até 24 horas. O que isso significa é que você ajuda, flexibiliza muito a contratação de perfis raros. E uma das startups nas quais eu investi conseguiu trazer especificamente aquele engenheiro russo
que foi de Moscou para Paris, e ele chegou com a família toda dele, que tem a possibilidade de trabalhar. Isso são algumas das iniciativas que conseguem ajudar nessa transformação, porque dá para perceber que a transformação é ligada à chegada de startup, mas que, na verdade, é uma transformação muito mais ampla, porque as empresas também estão vivenciando esse uso de tecnologia cada vez maior nos negócios delas. Precisa ser feito para que o Brasil consiga se posicionar na economia mundial, porque a competição cada vez não vem mais do Estado do lado. Ela vem de uma plataforma sediada em qualquer outro país. Nós vimos isso com a chegada da Uber e os motoristas, e cada vez mais a Rappi, que está chegando aqui, que vem de Colômbia. Enfim, a competição está se internacionalizando e tem que entender como o governo vai conseguir ajudar, acelerar às vezes. Dá para perceber que no Brasil tem pessoas que estão começando a fazer isso. Comentei da iniciativa do BNDES, por exemplo, na prefeitura do Rio de Janeiro, o Leonardo Soares impulsou a criação do LabGov. Enfim, dá para sentir que tem algumas iniciativas, mas eu concordo plenamente com você que ainda tem muito trabalho para ser feito. E isso é uma das maiores diferenças que eu consigo ver entre o ecossistema brasileiro e o ecossistema francês. Você tocou numa coisa muito legal, que é uma das discussões que todo mundo aborda, que é a ausência de mão de obra qualificada. E se você não trabalha ela nem na formação, nem na valorização e nem na abertura para que venham, você possa trazer gente de fora, você inviabiliza a transformação da companhia numa companhia de tecnologia, porque não tem gente que entenda de tecnologia, e por mais que ela seja meio, você vai precisar dela como meio para chegar em algum outro lugar, né? E a gente viu que, com o passar do tempo, o que aconteceu nas grandes companhias é que elas fizeram outsourcing de tudo. Então, aquela mão de obra mais técnica, ela foi jogada para fora porque meio que se imaginou como commodity. Só que agora, quando você precisa da tecnologia como diferencial, porque o seu negócio se relaciona com outro negócio através da tecnologia, ou seja, a integração dos negócios hoje ela é literalmente digital. Se você não tem essa coisa digital para se integrar, e se você não tem mão de obra para criar, acontece exatamente isso que você estava mencionando. Você vai atravancando de uma tal forma o país que ele fica impossível de competir. Não tem como, porque ele não tem as armas básicas, né? Total. E a razão que nós falamos que é o fim dos recursos humanos. Pessoas não são mais recursos, não é coisa. Matéria-primeira. Exatamente, são pessoas. Pensando nisso, tecnologia não é mais um assunto da pessoa da área de TI. Todos os departamentos, eu trabalhava com publicidade, eu trabalhei muito com CMOs, Chief Marketing Officer, diretores de publicidade, até diretores de estratégia, para entender o que estava acontecendo. E esses assuntos precisam ser tocados. É a razão que no mundo e no Brasil, 2018 foi o ano com o maior número de troca de CEOs em empresas. Nunca CEOs, que ainda são funcionários, foram tão ou demitidos ou trocados para especificamente muito tocar esses assuntos de inovação e tecnologia. A mão de obra qualificada, ela precisa ser pensada com dois eixos. O primeiro eixo é a capacitação de perfis técnicos com competências técnicas específicas. Nesse sentido, obviamente, falta muito mão de obra aqui no Brasil. Eu estava no Porto Digital tempo, eles têm 1.000 vagas abertas, com uma taxa de desemprego alto. Ou seja, elas não conseguem encontrar os profissionais com as competências necessárias. O que isso significa? Significa investir em educação. Há pouco tempo, há algumas semanas atrás, a Escola 42 abriu em São Paulo para formar programadores informáticos
de graça um projeto lindíssimo que vai também abrir aqui no Rio de Janeiro, na 42. E vocês podem ir lá no site para ver. O recrutamento está aberto como uma série de testes, mas isso não vai ser suficiente. Então, o Brasil vai precisar de outras soluções. Estou pensando na solução de Le Wagon, que é um bootcamp de 9 semanas para aprender a programar e ser totalmente autônomo, que é uma solução, eu acho, fantástica. E elas estão se desenvolvendo muito bem no Brasil todo, na América Latina, mas também você tocou um ponto interessante, tem que pensar como contratar mão de obra de fora. Pensar em, por exemplo, ir na Índia para dar cursos de português, para que os engenheiros, os programadores possam, em vez de trabalhar para só empresas americanas ou australianas, elas possam também trabalhar e ser uma mão de obra qualificada para atender às necessidades das empresas brasileiras, porque as necessidades existem. E o segundo eixo interessante são mais toda aquela conversa muito na moda sobre soft skills. Como você consegue mudar a sua cabeça, como você consegue ser mais inovador, mais colaborativo, porque a ideia é resolver problemas, enfrentar desafios e nisso nós acreditamos primeiro, nossos eventos são ligados a isso, abrir a cabeça, a entender, a encontrar essas pessoas para fazer aquelas conexões importantes para a sua mudança cultural e para fomentar aquela cultura de inovação, mas também tem algumas formações e lá, para fechar, um assunto muito importante vai ser a implementação da LGDP. Você falou, tem um risco importante para as empresas ligados à fiscalização, ligados ao respeito da lei, que vai entrar em efeito em agosto de 2020. Nós, na Mox Digital, estamos pensando em desenvolver uma solução de sensibilização e capacitação sobre aqueles assuntos, como uma plataforma remota, enfim. Mas isso é um assunto muito importante, porque a LGPD não pode se tornar um novo imposto. E tem risco alto que isso seja o caso. E também a gente sabe, você já depois de 5 anos já deve ter ouvido isso várias vezes, né? No Brasil tem lei que pega e lei que não pega, né? Também as empresas precisam olhar isso como um diferencial, que é uma oportunidade de você resolver os seus problemas dentro de casa, que são problemas sérios em relação à privacidade dos dados e que isso tem a ver com a competitividade mundial, né? Então não pode ficar imaginando, olha, será que essa lei vai pegar mesmo? Será que não vai empurrar mais um pouquinho para frente? Será que eu posso não fazer nada agora e ganhar mais um tempinho? Ou seja, existe, você deve, obviamente, assim como nós, por onde você se relaciona com pessoas, às vezes até de empresas grandes, que lá no fundo do discurso você ouve aquela sensação de dizer, mas a gente tem uma sensação de que esse prazo vai ser prorrogado, porque é muito difícil, tem muitas empresas, é muito complicado mudar, né? E essa é uma questão que, ao meu ver, pelo menos, as pessoas estão correndo um risco sério e desnecessário. Sério porque o governo não vai deixar de cobrar essa lei, porque essa lei tem implicações de tratado de comércio exterior, e é um requisito, vamos dizer assim, para várias das iniciativas que existem para abrir mercados para produtores brasileiros, e a chance disso não ser enforçado é baixíssima. Especificamente, quando o novo governo acabou de mencionar um sistema novo de coleta de dados que não se encaixa dentro da LGPD. Então, é um pouco estranho o projeto que elas apresentaram semana passada sobre a consolidação de base de dados pelo governo federal, com CNPJ, CPF, com muitas informações pessoais que não respeitam a LGPD.
Então, se o próprio governo federal não respeitar a lei, é muito mais complicado dar um sinal para as empresas, porque até agora, concordo com você quando você fala que poderia ser um diferencial, mas está percebido como custo, está percebido como investimento desnecessário e não deveria ser o caso. Só para a gente complementar aqui um raciocínio que você colocou ainda há pouco sobre os profissionais e a falta dos profissionais, nós temos discutido muito com vários executivos de tecnologia essa questão e a gente tem percebido dois lados, né? Da falta de desenvolvimento de profissionais com um conhecimento mais profundo, né? Ou seja, profissional que não simplesmente aprendeu a codificar, mas que aprendeu conceitos importantes, vamos dizer assim, para você montar uma arquitetura de uma solução que vai funcionar com um volume maior, com uma demanda maior, tal. Por um lado. E por um outro lado, a persistência da mentalidade nas empresas brasileiras de que o profissional que tem esse conhecimento é uma commodity, que a não valorização desse profissional, onde se procura uma pessoa que tem experiência em 50 ferramentas diferentes, que tenha conhecimento em vários campos diferentes, e aí quer se pagar um salário bem pequenininho. E aí você tem a pessoa que tem aquele conhecimento, não quer ir ter esse emprego. Se ela falar, se a solução é essa, eu vou empreender, então, porque eu vou usar o meu conhecimento para mim, né? Ao invés de usar na ideia dos outros. Do que eu percebi chegando aqui há um pouco mais de 5 anos, o trabalho não está valorizado na economia brasileira. Ou seja, os salários são muito abaixo das metas internacionais do que eu posso ver sobre a maioria das competências, qualquer que seja, com algumas exceções. Porque, como você comentou, tem muitas pessoas extremamente bem informadas, inclusive fora vocês têm uma universidade de ponto, só que essas pessoas muitas vezes elas vão empreender, elas vão criar o próprio negócio delas, e quando você se encaixa dentro de empresas mais estabelecidas, os salários não estão muito parecidos com um salário de um UX designer de ponto que ele poderia ter fora. Então, obviamente, tem muitos profissionais, para quem fala inglês principalmente, se elas têm essa competência e falam inglês, muitas delas elas vão embora, infelizmente. E eu concordo com você que ainda não tem muito essa valorização de competências raras, e as empresas vão preferir uma terciarização em vez de contratar e desenvolver esses profissionais para também agregar outras competências necessárias. Olha que coisa interessante, né? E se a gente pegar tudo que a gente vem falando até agora nessa nossa conversa, ela é absolutamente congruente. Você vê, ontem a gente estava no BNDES Garagem e eu comentei isso com o Maurício. Eu falei assim, olha quanta gente boa criando solução, e esses caras eles não querem ir para a empresa tradicional ajudar a empresa a se modificar. Por que não querem, né? Obviamente que também há essa questão da cultura e da mentalidade, que é onde você trabalha e onde a gente também tem trabalhado para mudar a cultura e ajudar a esses líderes entenderem que eles estão sob ameaça enquanto profissionais, indiferentemente de se eles são o executivo da grande empresa agora, o que vai acontecer daqui a pouco tempo com ele, ele precisa se preocupar enquanto profissional. Então você vê que dentro de casa você tem esse problema, você ainda tem a questão hierárquica muito forte, comando e controle muito, muito rígido, e ainda, como você falou, e que coincide com tudo isso, a questão, muitas vezes, do RH também está se transformando
para deixar de olhar para as pessoas como recursos e olhar como humanos. Então, ou seja, essa confluência de fatores, eu acho que aqui no Brasil ela ainda está, obviamente pelo mundo também, mas aqui ela é muito latente, que as pessoas estão preferindo, então, empreender, já que eu não vou ser feliz ou não consigo ser feliz dentro daquela realidade, porque lá é difícil, difícil por difícil, então eu vou tentar fazer alguma coisa, criar uma solução, resolver um problema, já que vai ser difícil do mesmo jeito pela outra via, né? Mas mesmo na França, nós temos programas dentro da França, que um dos pilares para os anos, aqueles anos a seguir, é encontrar soluções para atrair talentos. Nós sabemos que tem uma competição mundial hoje em dia para atrair aqueles perfis. O Brasil tem muitos. Nós podemos ver que, pensando nisso, por exemplo, na French Tech nós fizemos aquela solução do visto, mas estão tentando também fortalecer os sucessos da França para mostrar o quanto a França é um ecossistema interessante. Vocês chegaram a ver o site French Tour Futuro.com, onde tem o programa da missão que nós vamos fazer em março ou não? Eu não vi, eu fiquei sabendo porque eu vi você comentar na Saída do Papel, mas não vi lá. Mas vou entrar lá para conhecer. Sim, por favor, porque você vai perceber que esse tema de mão de obra, da evolução das competências, é um dos temas mais importantes, como esses dois eixos que você comentou, de não ver mais só as pessoas de maneira como recursos, mas realmente como constituintes da empresa, como um ativo de valor da empresa. E isso todas as pessoas que nós vamos encontrar, porque são principalmente executivos, elas trazem esse assunto. Bom, não sei se Alexandre tem algum outro ponto que você quer levantar, senão eu acho que a gente cobriu uma gama grande de tópicos aqui e eu achei uma conversa ótima que a gente poderia continuar por várias horas, mas a gente está chegando aí já em uma hora de gravação. E eu queria te agradecer muito, Xavier, por ter tomado o seu tempo para vir compartilhar aqui com a gente. Para nós é sempre uma experiência enriquecedora a troca aqui. A gente sempre brinca com as pessoas, né, que se as pessoas que estão assistindo a gente não estiverem se enriquecendo, pelo menos nós estamos. Obrigado pelo convite. Muito obrigado, Xavier, mais uma vez. Ou seja, acho que a troca ela é enriquecedora sempre para todo mundo e o que a gente quer é justamente isso, é mostrar para as pessoas que essa troca é que gera aprendizado e é esse aprendizado que a gente precisa usar para transformar absolutamente tudo. Ou seja, sem essa vontade de aprender, não tem como falhar ou errar e chegar no novo. E os vídeos e essas nossas conversas, elas atendem a esse propósito e a gente busca trazer sempre pessoas que contribuam com isso, porque nessa nossa conversa, claramente você também deve ter tido outros insights, assim como nós também. Total. E quem nos assiste também. Então, ganha, literalmente, simplesmente se dedicando a ouvir um bate-papo. Muito obrigado e falamos de novo em breve. Tchau. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Obrigado. Um abraço.